Hoje nós teremos nosso seminário com o tema que é o modafinil. Então, a Olivia vai discutir um pouco para a gente, trazer alguns conceitos importantes do desenvolvimento deste fármaco, né? Lembrando que a abordagem agora é que a gente possa discutir a importância dos fármacos e como que eles chegaram a ter sucesso e o seu emprego na terapia. Então, Olivia, se você já estiver pronta, vai surgir um botão no lado direito da sua tela aí e você pode compartilhar sua apresentação com a gente. Bom seminário para você e bom seminário a todos nós aqui, que possamos ter bons momentos de discussão. Boa noite, gente. Eu vou tentar compartilhar minha tela, que eu não tenho PowerPoint, acho que é melhor. Todo mundo consegue ver? Alguém pode falar porque eu não estou vendo nada Sim, do... estamos conseguindo visualizar bem, Olivia. Ok, Tá ok. tá certo, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Eu peço desculpas por não aparecer no webcam, mas é que minha câmera está com problema do computador. Aí não vai dar para aparecer, mas tudo bem. Então, hoje eu vou apresentar, né, mais um tema dessa roda de seminários sobre os casos de sucesso, e no caso hoje eu vou falar sobre a modafinil. Vou falar um pouquinho, né, da introdução, a história e desenvolvimento desse fármaco, o mecanismo de ação, a rota sintética empregada pela patente, as propriedades farmacocinéticas, toxicidade e conclusão. Aqui são só algumas figuras do Provigil, que no caso é o nome comercial dele, da modafinil no exterior, e Stavigil, que é o nome comercial dele aqui no Brasil. Bom, a modafinil é um estimulante do sistema nervoso central com a característica diferente das anfetaminas. Ela é usada no tratamento de narcolepsia, TDAH, síndrome obstrutiva do sono. Também tem alguns estudos que relatam o uso dela no auxílio da síndrome de dependência de cocaína, e também tem alguns estudos ainda incipientes que demonstram um certo ganho no tratamento da depressão, mas ainda não é bem estabelecido. Como eu disse, né, é uma droga não anfetamina, e aqui você tem, a gente tem a estrutura da anfetamina, e podemos verificar que elas têm diferenças estruturais, né, no caso a modafinil tem esses dois anéis fenílicos, e a anfetamina só tem um anel. E uma coisa que eu queria destacar também é que a modafinil é muito relacionada com uma pílula da inteligência. Até quando eu estava pesquisando para fazer o seminário, muita gente tem usado a modafinil e a ritalina como drogas para poder melhorar o desempenho em exames, em testes, vestibulares. E isso pode ter um risco, né, porque são fármacos que podem ter efeitos adversos, né, e usados indiscriminadamente, né. Enfim, vamos continuar. Sobre a história do desenvolvimento, em 1970, a adrafinil foi descoberta por acaso em um teste em vivo com novas entidades químicas na pesquisa de anti-inflamatórios não esteroidais. Esse departamento de pesquisa do laboratório de Louis Lafon, em Paris, fazia pesquisa de outros fármacos não relacionados ao sistema nervoso central, em um teste que eles... um teste específico para pesquisa de ANES. Eles submetiam os animais, os camundongos, a um certo tipo de sofrimento. E eles observaram que quando administraram a adrafinil, o camundongo, ao invés de ficar mais recluso, ele começou a explorar o ambiente, ter um comportamento mais ativo. Com isso, né, eles perceberam o potencial desse fármaco, dessa droga, no caso, em estimular o estado de vigília. Então, eles mudaram o foco da pesquisa
e começaram a fazer mais testes para poder comprovar esse comportamento desse composto. E aí eles comprovaram que realmente tinha esse efeito estimulante do comportamento, só que tinha um comportamento único em relação às outras classes de drogas que tinham esse efeito similar de ser estimulante. No caso, essa droga Adrafinil, ela, apesar de estimular o comportamento, né, ou de ser estimulante, ela não apresentava aqueles efeitos eufóricos, por exemplo, relacionados ao uso de anfetaminas. Também teve algumas diferenças em relação à classe de medicamentos antidepressivos e anticolinérgicos. Com isso, o Adrafinil foi considerado composto líder e a partir dele foram feitas mudanças estruturais para o desenvolvimento de análogos, e aí esses análogos foram testados a fim de encontrar, né, o composto que tinha melhor perfil farmacológico para ser aplicado. Com isso foi descoberto a modafinil, que é um análogo da Adrafinil, e percebeu-se que a modafinil tinha uma potência maior do que a Adrafinil em fazer esse mecanismo de estimular o comportamento, estimulante do comportamento. Então, estudos em vivo subsequentes asseguraram, né, que a modafinil tinha o mesmo efeito e mais potente, e também que tinha um comportamento similar ao Adrafinil. Posteriormente, eles também descobriram que o Adrafinil é altamente metabolizado em modafinil. Então, provavelmente, né, talvez, a ação da Adrafinil esteja relacionada, na verdade, com a modafinil, que é um metabólito ativo quando ela é utilizada. Aí, dando prosseguimento, né, essa história do descobrimento, eles fizeram estudos em vivo em gatos e macacos, e eles também comprovaram a mesma coisa, né, que tinham visto nos modelos murinos, que tinha essa produção de um estado de alerta mais quieto, entre aspas. E com isso apontou-se a possibilidade de se tratar a narcolepsia com essa droga. Posteriormente foram feitos os ensaios clínicos e foram usados pessoas saudáveis por conta da raridade dessa doença, que comprovou que a modafinil realmente tem essa atividade de promover o estado de alerta. Só que também foi observado que ela tem um menor potencial de adição em relação às outras drogas estimulantes disponíveis na época. A seguir foram feitos testes para tentar identificar o mecanismo de ação da modafinil. Nesses testes, eles identificaram que os antagonistas de dopamina e outras catecolaminas não tinham efeito na ação da modafinil. Em contraste com a anfetamina e a ritalina, o efeito da modafinil também não é mediado por catecolaminas, que foi a conclusão desses estudos. Apesar dos extensos estudos que eles fizeram na época, eles não conseguiram definir um mecanismo de ação concreto para a modafinil. E aí a gente entra nessa questão do mecanismo de ação. Antes eu vou falar um pouco dessas doenças que estão relacionadas, que são tratadas, né, pela modafinil. A narcolepsia com cataplexia é uma doença que é caracterizada pelo sono excessivo durante o dia. E a cataplexia é uma característica que é exatamente essa perda súbita do tônus muscular. Então, a pessoa está lá no dia a dia, fazendo qualquer atividade, e do nada ela perde totalmente o controle e a força, né, nos músculos. Então, a pessoa pode cair. E em relação ao sono também, eu estava lendo que às vezes a pessoa tem um sono súbito. Tipo, ela tem uma vontade incontrolável de dormir, e isso pode acontecer em qualquer momento. A pessoa está dirigindo, enfim. Tem essa prevalência e atinge pessoas na idade de 10 a 30 anos, geralmente, né? A síndrome obstrutiva do sono é uma síndrome, né, que afeta a qualidade do sono e com isso induz o sono excessivo durante o dia. Em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as pessoas que apresentam esse transtorno, elas apresentam dificuldade de concentração e uma inquietude, tipo, um comportamento, né, de hiperatividade, realmente. Deixa eu tirar isso aqui.
Então, em relação ao mecanismo de ação, como eu disse, apesar das pesquisas realizadas na época da descoberta da modafinil e até hoje, não se conseguiu definir exatamente qual é o mecanismo de ação desse fármaco. No entanto, sabe-se que ela leva a um aumento da função da síntese e da concentração de glutamato, apesar de que parece que não tem uma interação direta com esses receptores, mas tem esse resultado geral. Também sabe-se que a modafinil bloqueia a proteína transportadora da recaptação da dopamina. E aqui eu coloquei essa imagem para tentar exemplificar esse processo. No caso, se a modafinil ela leva esse bloqueio desse receptor que promove a recaptação da dopamina, então o resultado, o resultado é que vai ter uma maior disponibilidade de dopamina na fenda sináptica. Então você vai ter um aumento dessa ação da dopamina. E aqui tem uns lembretes da função desses dois neurotransmissores no sistema nervoso central. O glutamato é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, o principal neurotransmissor excitatório, e a dopamina ela tem um papel importante nessa função de induzir a gente a estar no estado acordado e também influencia outras funções como humor, função motora, emoções, etc. Então, só por esses dois indícios de mecanismo já ajudam a explicar o efeito que a modafinil tem no corpo, né, de induzir esse estado de vigília. E na questão da dopamina, de induzir essa maior ação da dopamina, isso tem uma função importante porque a dopamina também influencia na função motora. E isso na narcolepsia é bastante relevante porque eles têm eles apresentam a cataplexia, né, que é relacionada com essa perda súbita do tônus muscular. Então, a dopamina, por estar influenciando essas funções, a função motora, pode estar ajudando no tratamento dessa doença. Além disso, observa-se que a modafinil tem interação com outros receptores. Através dessas pesquisas, né, in vitro e in vivo, acredita-se que ela tenha essa influência em outros receptores, como de dopamina, como eu falei, norepinefrina, histamina, serotonina e nos neurotransmissores e receptores do GABA. Além disso, acredita-se que ela influencia os neurotransmissores de hipocretina. E só relembrando, né, que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, provavelmente, a ação dela deve ser não, na verdade, a ação dela é de inibição do GABA. Então, isso vai levar a uma maior excitabilidade do sistema nervoso central, que também vai auxiliar na manutenção desse comportamento de vigília. Aqui eu trouxe uma comparação bem simples em relação à modafinila e a anfetamina e o metilfenidato, que é a ritalina, que são, todos eles são moléculas estimulatórias do sistema nervoso central. Só que a modafinil, em relação à anfetamina e o metilfenidato, ela tem um potencial excitatório menor. Também ela apresenta um baixo risco de adição. Na verdade, estudos demonstram que é quase assim zero o risco da pessoa ficar viciada na modafinil, utilizando a droga nas doses usuais de tratamento. E também ela tem esse poder de levar esse estado de alerta sem os efeitos de euforia, efeitos psicóticos que podem ser apresentados quando se utiliza outras drogas. A anfetamina, ela leva ao aumento da dopamina e norepinefrina. Então, aparentemente não. Provavelmente elas têm um mecanismo de ação diferente, porque a modafinila não está diretamente relacionada com o receptor de dopamina, embora ela leve não, na verdade ela afeta, mas a anfetamina está mais relacionada com a interação com as catecolaminas.
A anfetamina também tem um maior risco de adição e de indução de síndromes psicóticas, alucinações, etc. O metilfenidato, ele também interfere, né, nessa questão das catecolaminas, inibindo a recaptação da dopamina no estriado. Ele pode levar a alucinações, sintomas psicóticos, e também tem um risco de adição maior do que a modafinil. Aqui representa a rota sintética da modafinila, que foi... como é? Ai, meu Deus. Que foi feita e mostrada pelo Lafon na patente. Então, partindo-se desse ácido carboxílico, você tem essa substituição da hidroxila por um átomo de cloro. Posteriormente, você tem a nitração e formação dessa amida. E, posteriormente, você tem a oxidação do enxofre, formando a modafinila. As propriedades físico-químicas e farmacocinéticas. Eu joguei, né, a modafinila no Suiza-DME, e com isso a gente pode observar o log-P, que é próximo de 2, então garante uma permeabilidade razoável, que é interessante e importante para essa droga, já que a gente sabe que ela ultrapassa a barreira hematoencefálica, então ela tem que ter uma certa lipofilicidade. Acho que em relação a isso eu só queria discutir isso. O peso molecular também se enquadra na regra de Lipinski, porque é abaixo de 500, né? E aqui as propriedades farmacocinéticas mais assim, relacionadas propriamente dita. Tem aqui o painel do Drug Bank no lado esquerdo da tela, que mostra que ela tem uma boa absorção intestinal, ultrapassa a barreira hematoencefálica, porque ela tem ação no sistema nervoso central, então ela ultrapassa realmente. É permeável nas células calco 2 e também não é inibidor da glicoproteína P e nem substrato da glicoproteína P. Também não inibe nenhuma das CYPs aqui citadas, mostradas. Em relação, eu coloquei assim meio que para comparar os dados do Suiza-DME, parece que tá cortando não. E tem algumas discrepâncias assim entre os dados. Uma coisa que eu queria destacar é a permeabilidade na barreira hematoencefálica, que segundo o Suiza-DME, ela não é permeável a essa barreira, só que a gente sabe que é. E a inibição da CYP3A4, que na verdade, pelos indícios experimentais, ela induz essa CYP, que é uma CYP envolvida no metabolismo da modafinil. Então, seria o contrário. E isso é para a gente verificar, né, que esses programas eles dão dados preditivos, e que no caso a gente tem que estar sempre relacionando com a gente tem que estar sempre relacionando com as evidências experimentais. Outro fator interessante é que ela é solúvel. Então, ela apresenta uma moderada lipofilicidade, né, como a gente viu pelo log-P, que é próximo de 2. E ela também é solúvel, o que é importante porque ela tem que ser carreada, né, no sangue. Aqui. Em relação ao metabolismo, eu encontrei no Drug Bank que ela é extensivamente metabolizada pela CYP3A4. E além disso, ela induz um pouco essa CYP, então ela acaba induzindo seu próprio metabolismo. Esse metabolismo ocorre em 90% de extensão. No caso, 10% é excretado na forma inalterada e 90% é metabolizado. E nessas reações, né, na verdade, ocorrem várias reações, mas forma-se principalmente esse metabólito, que é o modafinil ácido. Então, você tem a substituição do grupo amina, na verdade amida, né, desse nitrogênio do grupo amida,
por uma hidroxila, formando um ácido carboxílico. E isso auxilia na excreção renal, porque esse composto é mais hidrossolúvel, como eu vou mostrar mais à frente. Então, no caso, eu quis discutir essa questão da hidrossolubilidade do metabólito em relação ao pKa. No caso, o metabólito, ele apresenta um grupo ácido forte, que no pH sanguíneo, ele vai estar dissociado. Então, provavelmente, né, ele estando dissociado, ele vai ser mais hidrossolúvel e vai ser excretado na urina. Já aqui, a gente tem, na verdade, a modafinila, ela vai estar sempre na forma neutra, porque ela tem esse grupo ácido, esse hidrogênio aqui desse carbono alifático ácido, só que ele é um ácido extremamente fraco, que no pH sanguíneo não vai estar dissociado, nada, praticamente. Então, ele não vai estar dissociado e com isso vai ser mais difícil de ser excretado na urina. Por isso que esse processo de metabolismo dela é importante para poder fazer a excreção. Em relação aos dados de toxicidade, segundo o Predierg, ela é não cardiotóxica. Segundo o Dr. Warrior, ela não é mutagênica, tumorigênica, não tem efeitos teratogênicos nem é irritante. Em relação às reações adversas relatadas na literatura, observa-se que podem ocorrer, em casos bem restritos, perturbação psiquiátrica grave, mas desenvolvimento de ansiedade, síndrome do pânico, mas isso é bem raro. Também uma alteração grave e rara é a questão de uma reação na pele e no tecido subcutâneo, que inclusive pode levar à hospitalização, então é uma reação bastante grave. Também pode ter risco de alguns efeitos cardiovasculares. E potencial de abuso, mas esse potencial de abuso é muito, muito diminuto em relação às outras drogas disponíveis com os mesmos efeitos estimulantes. Também foi relatado que tem um discreto aumento de enzimas de transferases hepáticas, mas que ela é improvável de causar danos hepáticos efetivos. Conclusão. Desse tipo inteiro, assim, desde a descoberta até agora, ainda se tem essas dúvidas em relação ao mecanismo de ação da modafinila. Ela é um fármaco extremamente interessante por conta desse perfil único de ação e essas dúvidas que se tem sobre o mecanismo dela, que é considerado único em relação às outras drogas disponíveis. Eu tirei, na verdade, essa citação adaptada do livro, né, que explica bem todo esse processo que tem desde a descoberta da modafinila até agora. E ele relata que, com o estado atual de conhecimento, levando em consideração a classe terapêutica e química, o mecanismo de ação a ser determinado com as múltiplas indicações, faz com, provavelmente, né, com isso, o modafinil seja considerado adequado aos requisitos de Porte-Montréal, que seja de ser um medicamento utilizado para tratar múltiplos sintomas, que é uma aspiração assim mais futurística, né, no ramo de desenvolvimento de medicamentos. E uma coisa que eu queria também ressaltar é que a modafinila, com toda esse mecanismo intricado assim dela de ação, foi descoberta num período em que não se tinha tanto conhecimento sobre o sistema nervoso central e sobre os receptores envolvidos e neurotransmissores envolvidos. E mesmo assim, né, ela foi descoberta e sem utilizar os meios que a gente tem hoje de high throughput screening e triagem virtual. Então foi uma descoberta totalmente ao acaso, mas que deu muito certo, né, porque principalmente pela essa questão dela não ter esse efeito de dependência, né, tão forte, ela foi uma droga muito importante para o tratamento dessas doenças, como a narcolepsia, que tem um potencial de debilitar muito a vida da pessoa, né? Apesar de ser uma doença rara, é uma doença muito debilitante no sentido de que a pessoa pode ficar impedida de fazer qualquer atividade, né?
Então, ressaltar esses fatores em relação à modafinila. É isso, gente. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Ok, Olivia, obrigado pela apresentação aí. Nós iniciaremos então esse momento de dúvidas e de trabalhar alguns conceitos que foram trazidos aí pelo artigo, no caso, capítulo do livro, né, discutindo a ação da modafinila. E aí eu gostaria de verificar com os colegas aí se alguém já no chat conseguiu trazer alguma contribuição. Ok. Então, o momento de vocês agora compartilharem essas dúvidas e os conceitos que foram trazidos aí por Olivia nessa apresentação a respeito do modafinil, ou da modafinila, né? Traduzindo isso já para o português. Alguém teria uma contribuição para trazer nesse momento? Oi, gente, boa noite. Boa noite, Jorge. Primeiro, parabenizar, né, Olivia, por essa apresentação muito legal. Eu achei muito bacana como ela abordou aí as questões de ADMET e como ela passeou por muito que a gente vem trabalhado, né, na nossa iniciação científica. Ela conseguiu aproveitar muito bem o conhecimento que a gente tem construído nesse momento e agregou aí na apresentação dela. Achei muito legal como ela passeou por diversas questões aí, falou sobre toxicidade também de uma maneira bem bacana. Mas eu fiquei com a dúvida sobre a questão do adrafil e do modafil, porque no caso do modafinil, ela disse que ele acabou sendo o melhoramento, né, do adrafinil, mas quando ela comentou sobre o adrafinil, ela disse que já existia uma questão durante a metabolização do adrafinil se formar o modafinil. Então, tá se acelerando essa transformação e levando para a distribuição já o metabólito final, que é o modafinil, no caso. Isso reduziria aí como é que ficaria o EC50 nesse caso? Você teria agora a metabolização maior desse metabólito. Eu queria saber se essa questão também pode ser relacionada com a do profármaco. Seria, então, o modafinil um profármaco, porque ele seria produzido pelo adrafinil? O modafinil não é um profármaco. Na verdade, é o contrário. No caso, o adrafinil produz como metabólito a modafinil. E o ganho que se tem entre os dois em relação à modafinila é que a modafinila é mais potente. Na verdade, eu não vi mencionando que o adrafinil não tem atividade, mas eu pensei que, tipo, por essa informação que ele gera um metabólito ativo, que é a modafinila, talvez a responsável pela atividade seja a modafinila. Mas eu não cheguei a olhar exatamente se ele não tem atividade. Mas eu hipotetizei isso, que talvez o responsável pela ação seja a modafinila. E se esse for o caso, o adrafinil então seria um profármaco. E a modafinila não, a modafinila já é o fármaco que tem atividade. Essa questão dela ter uma potência maior, acredito porque ela em si já... Eu não sei se é isso. Como eu não vi se o adrafinil tem atividade também, possa ser que em relação a ele ela seja mais potente mesmo por questões estruturais. Ou se no caso só ela que tem ação, como você já toma ela diretamente, ela vai ter uma ação mais rápida, né? Então, provavelmente por conta disso ela tem uma potência maior. Mas é isso, eu não sei realmente se o adrafinil é isento de ação ou se ele tem uma ação menor do que ela, enfim, não sei se deu para entender. Entendi. Então, a gente estava falando também da questão do teste com os ratinhos, né, que se administrou o adrafinil. E aí, agora eu entendi que o que gerou aquele efeito foi essa transformação que aconteceu aí. Muito legal você ter relacionado isso com a questão da isoforma lá do CIP 450, que agora já dá para dar uma também ligada em como é que isso tudo acontece, né, no metabolismo. Muito bom. Obrigado aí pela resposta. Valeu. Ok, Jordan, obrigado pela participação aí. E eu acho que a discussão desse ponto é interessante em duas frentes.
A primeira, a gente discutiu um pouco sobre a questão da descoberta ao acaso, que é o conceito que Olivia trouxe no seminário aí. O outro ponto, já que ajudou na pergunta de Jordan, é a questão do metabólito. No próprio seminário de Jordan, a gente discutiu um pouco sobre o que é profármaco e o que é metabólito ativo. Como, Olivia, você está resgatando esse conceito agora em cima da relação adrafenila com o modafinila, como que após ler a literatura, estudar o material, você enxergou essa relação entre adrafinila e modafinila? Nós temos um caso de metabólito ativo ou nós temos um caso de profármaco aqui? Bom, é isso. Eu acredito que seja um metabólito ativo, porque em nenhum momento no texto ele falou que o adrafinil era isento de atividade. Ele só deu essa informação de que ele era extensivamente metabolizado na modafinila. Então, eu acredito que é um caso de metabolização em que o metabólito tem atividade. No caso, se fosse o fármaco, eu acredito que o profármaco em si não teria atividade e seria um composto inativo, mas que ao sofrer metabolização ia gerar um metabólito que realmente teria um mecanismo de ação e levaria aos efeitos farmacológicos. Ok, sua resposta está certa nesse sentido, de que o metabólito ativo é o modafinila em relação ao drafinila. E isso está embasado também na questão do capítulo, porque os próprios pesquisadores mostram que, no caso, o derivado, que eles não sabiam que era a drafinila, havia sido sintetizado e tinha essa ação que você relatou na sua apresentação, que era dar um comportamento diferente para os animais de experimentação, que eram ratos, que estavam sendo testados com ação anti-inflamatória. Então, por essa evidência que a gente recupera lá do texto, a gente já consegue perceber que o próprio adrafenila ou a própria adrafinila vai ter a ação biológica em si, que levou posteriormente à descoberta e o desenvolvimento da modafinila. Então, a adrafinila tem ação, despertou por ter ação, despertou a atenção do grupo de pesquisa, que é a história e principalmente a descrição e o relato que os autores do capítulo trazem aí. Então, nós temos realmente um caso de metabólito ativo na ação desses compostos. Thaís colocou aqui no chat quais características estruturais justificaria seu percentual de cardiotoxicidade com base na análise do PRED-ERG. Você conseguiria responder essa pergunta, Olivia, em cima dos dados que você trouxe para a gente da modafinila? Sim, eu vou tentar compartilhar minha tela novamente, que eu não estou conseguindo. Espera ainda. Eu não estou conseguindo compartilhar mais. Tá aparecendo um negócio bloqueado. Mas, em relação às características estruturais, ela tem dois grupos fenil, que são grupos hidrofóbicos. Se você consegue compartilhar aí agora. Ainda não. Eu não sei porquê, mas aparece código 1136, é necessário conceder permissão, alguma coisa assim. Agora sumiu o negócio de... Aí, apareceu de novo. Tá dando o mesmo erro. Tá, isso é uma coisa da permissão aí do compartilhamento. Nós vamos tentar avançar na discussão aí. Então, a modafinila, ela apresenta dois grupos fenil, que são grupos hidrofóbicos, lipofílicos, e segundo a análise do PRED-ERG, esses grupos apareceram em verde. Então, significa que eles têm maior participação no potencial cardiotóxico da molécula. Só que ela tem também alguns átomos que são eletronegativos, que conferem polaridade à molécula.
E esses grupos estão relacionados com um efeito protetor, se eu não me engano, nessa predição do PREDIERG. E por isso que ela apresenta esse potencial de não cardiotoxicidade. Ela foi predita como não cardiotóxica. Deve ser que a influência, né, desses grupos eletronegativos foram mais preponderantes em relação aos grupos hidrofóbicos da molécula, ou lipofílicos. Tá, então você tem um efeito também relacionado à presença dos grupos aí que vai dar essa percentual de cardiotoxicidade, conforme Thaís havia lembrado aí do PRED-ERG. Então é importante a gente também analisar as contribuições dos grupos, né? Que o PRED-ERG ele faz uma estimativa em cima dos grupos presentes em cada molécula, no caso de Olivia, em cima da estrutura da modafinila. Então, em presença de determinados grupos, isso ocorre essa distribuição com maior ou menor percentual de cardiotoxicidade de acordo com o banco de dados disponíveis lá no PRED-ERG. Ok. Olivia, outra coisa que eu queria perguntar em cima dos conceitos que a gente teria para discutir aqui, e aí eu queria ver se você conseguiria recuperar a apresentação, para a gente recuperar algumas informações importantes que você trouxe para a gente. Você já consegue compartilhar a apresentação conosco aí? Você consegue compartilhar com a gente a apresentação para a gente recuperar essa informação que eu acho importante a gente discutir aqui nesse momento da nossa discussão. Vamos ver se a Olivia vai logar agora. Então, outro conceito que a gente tinha trazido também nos outros seminários era a questão do princípio de analogia. O princípio de analogia, a gente discutiu que nós tínhamos análogos estruturais, análogos funcionais e moléculas que eram semelhantes. E aí a ideia seria comparar de novo a estrutura do derivado original, que era a drafinila, com a estrutura da modafinila, para verificar qual dos dois teria a capacidade de ter essa característica de analogia um em relação ao outro. Então, uma pergunta interessante para Olivia analisar seria qual tipo de analogia estaria relacionada entre a drafinila e a modafinila. Eles seriam análogos estruturais, análogos funcionais ou seriam moléculas semelhantes? Eu achei que o áudio estava ligado. Eu acho que eles são análogos estruturais e funcionais, porque eles apresentam o mesmo mecanismo de ação, provavelmente, né? E eles têm a estrutura bastante parecida. Só tem a adição de uma hidroxila, a substituição de um hidrogênio no grupamento amida. Então você tem análogos funcionais, ou seja, da mesma função, e estruturais também, tem a estrutura química bastante parecida. Ok, Olivia, realmente é isso mesmo. O outro ponto que eu queria que você recuperasse da sua apresentação aí é quando você traz para a gente o conceito da metabolização do seu composto. Acho que ela está quase lá no final. Eu queria que a gente recuperasse essa informação aí, porque no caso você traz um dado aqui interessante que você apurou lá pelo Drug Bank, em que você diz que o resultado apurado pelo Drug Bank mostra que a própria molécula ela induz o seu próprio metabolismo através da indução da isoforma 3A4 das enzimas lipossomais hepáticas, principalmente das CYPs. Quando a gente compara esse dado com o dado da literatura de referência, que é o dado que foi trazido no capítulo do livro, os autores dizem que o metabolismo principal da modafinila
é através de conjugação. E aí eu fiquei em dúvida, ou ocorre conjugação ou é uma reação pela CIPS. Como que a gente conseguiria discutir esses dois dados que estão indicando coisas divergentes, né? A reação de conjugação é bem diferente de uma reação, como você apresentou aí, de oxidação. Sinceramente, eu acredito que eu li essa parte, mas eu não lembro exatamente como estava. Mas eu acredito que possam ocorrer essas reações em paralelo. Talvez seja necessária uma conjugação antes da oxidação. Certo, mas se a gente pensar que a conjugação vai ser a adição de grupos que tornem a molécula mais polar, isso estaria na fase 2 de metabolismo. Então a gente teria a adição, por exemplo, de ácido glicurônico ou um derivado glutationa dentro da estrutura. Então isso daria uma série de reações que direcionariam essa molécula para uma característica mais polar. Quando a gente analisa a estrutura da modafinila, ela tem características polares, ela é apolar. Como é que é a característica físico-química geral dela para a gente definir esse direcionamento do metabolismo? Eu acho que ela apresenta uma característica mista, porque ela tem grupos hidrofóbicos, que no caso são os grupos fenil, mas também ela tem átomos bastante eletronegativos, como o enxofre, o oxigênio e o nitrogênio. Não, o enxofre. Então, eu acho que ela tem uma característica mista, tanto que pelo Suíça DME, embora seja uma predição, né, ele prediz ela como solúvel. Certo, mas a solubilidade dela vai estar relacionada com log P. O que os valores de log P nos dizem a respeito da característica físico-química dessa molécula? Ela tem um log P próximo de 2. E isso indica o que para a característica da molécula? Que ela é lipofílica. Então, se eu tenho uma característica lipofílica da molécula, pensando que o metabolismo, de uma maneira geral, ele tende a eliminar essa molécula do corpo, e se essa molécula tem uma característica lipofílica, qual seria a principal forma de eliminação via metabolismo de uma molécula lipofílica? Inserção de grupos polares, no caso. Então seria a conjugação. Exatamente. Então aí a gente tem uma diferença entre o que está apurado na fonte do Drug Bank e o que está descrito no material. O importante é que a gente consiga, em cima dessas informações, racionalizar para conseguir traduzir esses conceitos. Porque no seu exemplo aí você vê de forma bem clara que um está indicando para um lado, o outro está indicando para um outro lado completamente diferente. Aí a gente precisa parar, analisar e fazer essa reflexão em cima desses dados, ok? Então, que bom que você conseguiu chegar a esse ponto aí da reflexão e a gente ter esse direcionamento da questão do metabolismo. Outro ponto que eu queria discutir com você e com todos os presentes também é quando você trouxe o dado de acidez da sua molécula. E eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco preocupado, porque quando eu olho uma molécula com um grupo amida e eu vejo que a justificativa é um carbono com acidez, por ser um carbono alifático, sinceramente, toda a minha química começou a se revirar aqui no estômago um pouco. Eu acho que você está matriculado em QF e você viu isso com o professor Marcelo. Então eu queria que você agora, sem o estresse da apresentação, analisando esse resultado friamente, você tentasse explicar para a gente aí como que um carbono alifático teria acidez.
Ó, professor, eu botei a modafinila no Marvin Sketch. Aí apareceu esse resultado. Eu realmente achei estranho. Mas assim, realmente é muito estranho. No caso, nitrogênio, geralmente eu relaciono com a característica básica. Mas, assim, nas aulas de QF também, o professor falou que, às vezes, a amida pode ter um caráter neutro, porque quanto mais você adiciona grupos eletronegativos ligados ao grupamento amino, menos o par de elétrons do nitrogênio vai estar disponível para receber prótons. Assim, eu realmente também duvidei muito desse resultado, mas acabou que, como eu vi no programa, eu acabei colocando, mas de fato a gente tem que raciocinar, né, tipo, os resultados e não só confiar nos programas. Isso, fato. Mas por conta dessa discussão, assim, de o grupamento amino, quando está ligado a átomos tipo a grupos eletronegativos, ele vai perdendo cada vez mais esse caráter básico. Eu relacionei com isso, mas assim, eu fiquei na dúvida também, mas acabei indo pelo programa. De fato, tá muito estranho. Exatamente. Então, essa questão de ir pelo programa é interessante desde que o programa tenha, nos dê alguma característica de racionalidade, né? Pensa comigo aí. Então, você está analisando um grupo amina, que eu acho que você está se referindo a essa amida da modafinila. Então, se tem um grupo amina ali, claro, a amida é formada por um grupo amina e ela está ligada a uma carbonila. Essa carbonila desloca o par de elétrons, tornando então a amina ou nitrogênio terminal, para melhor tirar essa confusão, o nitrogênio terminal do grupo amida menos básico, ou seu par de elétrons menos disponível. Ok, tudo isso concordo com o que o professor Marcelo apresentou na teoria, a química nos mostra isso. E da onde viria a acidez desse carbono alifático aí? Assim, eu posso estar muito equivocada. Na verdade, eu já estou muito equivocada, né? Que já estou vendo. Mas, quando eu vi esse resultado, eu pensei que por conta desse átomo, né, desse carbono, estar ligado a dois grupos bastante eletronegativos, talvez, né, essa polarização dessa ligação, talvez, né, haja uma polarização dessa ligação, dando uma certa acidez. Mas pelo próprio pKa desse ácido, entre aspas, que é um pKa bastante elevado, já se vê que ele é tipo, seria, né, um ácido muito, muito fraco, que em condições fisiológicas não estaria dissociado. Tá, vamos por partes então. Nisso, para tentar explicar esse resultado, mas... Certo, a primeira coisa é tentar explicar o inexplicável, né? Mas vamos lá. Onde estão os dois grupos eletronegativos ligados ao carbono alifático? Aponta pra gente aí, por favor, no slide aí, já que você está com o apontador aí. No caso, seria essa carbonila aqui e o enxofre também ligado ao oxigênio. Tá, carbonila eu concordo. Agora, enxofre ligado ao oxigênio, ele tem característica eletronegativa? Eu achava que sim. Tá, então vamos comparar. Quem seria mais eletronegativo que um átomo de enxofre? O oxigênio. Ok, entre o oxigênio e enxofre, com certeza o oxigênio é mais eletronegativo. Vamos comparar carbono e enxofre. Quem é mais eletronegativo? Enxofre. Tem certeza? Tenho. Pronto. Então vamos lembrar da regra lá da química geral, que a eletronegatividade ela aumenta do lado
direito, deixa eu ver se eu mostro essa para vocês. Não, vou ter que fazer o contrário. Do lado direito para o lado esquerdo da tabela periódica e do lado de baixo para cima da tabela periódica, certo? Certo. Quem está mais à direita da tabela periódica e quem está mais acima da tabela periódica, carbono ou enxofre? O carbono está mais acima. E quem está mais à direita? Ah, meu Deus, eu não lembro. Pois é, o carbono pertence a 4A e o enxofre pertence a 6A. Quem está mais à direita? O enxofre. Então, um está mais à direita e outro está mais acima. Na briga entre o mar e a ostra, ou melhor, na briga entre o mar e as pedras, quem se perde é a danada da ostra. Ou seja, entre carbono e enxofre discutir eletronegatividade, você não vai ter muita diferença assim que justifique, nossa, que eletronegatividade. Logo, voltando à nossa molécula aí, se eu for discutir a diferença de eletronegatividade entre um carbono alifático e um átomo de enxofre, eu não vou ter muita diferença, certo? Certo. A própria química e a eletronegatividade, a propriedade periódica da eletronegatividade me mostra isso. Logo, a ideia de termos dois grupos muito eletronegativos próximo a um carbono alifático não se estabelece também, né? Sim. Consequentemente, essa acidez aí, então, tá meio do programa, né? É. Pronto. Por que isso é importante? Primeiro, pela reflexão que você já trouxe aí. Eu vi um resultado no programa, achei estranho, mas escolhi trazer. Bom, beleza, você pode trazer. Agora ele precisa ter alguma racionalidade para a nossa discussão. Outro detalhe importante é que a gente precisa ter, como a gente está mostrando nos seminários de vocês, em cada um dos exemplos, essa postura crítica, mesmo em relação aos resultados do programa. É claro que a gente espera, analisa, reflete, mas a gente precisa ter uma racionalidade em cima disso. O programa está mostrando isso? Ué, o que isso quer dizer? Então, o ser pensante por trás do programa, que normalmente é quem executa ou quem analisa, precisa ter esse discernimento, né, na hora da análise. E por que isso, sim, poderia ser resolvido de modo fácil? Agora, dica de orientador. Você tem uma cadeia ali em que, teoricamente, você tem dois grupos próximos a um carbono. Se você quisesse discutir a acidez desse modelo aí, o que você poderia fazer? Ao invés de desenhar a modafinila, você poderia desenhar um grupo de amida nessa estrutura. Então, você substituiria o SO, o sulfóxido, por um grupo amida. Desprezaria todo o anel aromático lá porque ele não vem para a questão por enquanto. Ele não contribui de forma específica assim para a acidez. Então você poderia realmente verificar se esse carbono, entre aspas, é ácido. Provavelmente não, já que se tem um grupo amida, ele tende a ser neutro. Quem tenderia a receber o próton? Jamais. Em condições normais de temperatura e pressão, na nossa atmosfera do planeta Terra, o carbono, alquila, receberia isso. Isso seria a argumentação assim, geral. Claro que em Júpiter, em Marte, em Urano, ou num espectrômetro de massa com 20 ATMs, é possível que esse carbono aí tenha capacidade de doar próton. Um outro argumento também interessante para analisar essa estrutura seria o seguinte: se esse hidrogênio é ácido, eu vou formar um íon carbênio, que é um C-. Qual a característica de reatividade de um C-, ou seja, um carbono com carga negativa, um carbânion? Extremamente reativo. Ou seja, ele ser extremamente reativo. Na hora que você tomasse, então, modafinila, ia sair reagindo com qualquer parte do organismo. Então, seja da forma sistemática, analisando a química,
seja da forma sistemática, analisando os resultados desta predição, a gente consegue ter argumentos bastante razoáveis para essa resposta aí do Marvin, entendeu? Então isso é importante vocês amadurecerem na forma científica, de olhar as coisas, e essa é a importância do seminário. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso. O outro ponto que eu queria discutir especificamente do seminário é também quando você trouxe o resultado do metabolismo nas isoformas da CIPS. E você comparou bem lá a questão de uma predição informar metabolismo da CIP e outra predição não informar metabolismo da CIP. E aí você falou, olha, esse programa aqui está indicando que não tem interação, esse aqui já indica que tem interação, tu tem que ter cuidado com isso. E aí eu só fiquei em dúvida, não em relação à predição do programa, mas na hora que você apresentou o resultado, você mostrou para mim, eu estou vendo aqui na coluna da esquerda, que é onde você traz os dados do Drug Bank, em que ele mostra que os derivados, ou modafinila, ele não é substrato da CYP3A4. Então você tem esse resultado aqui para gente. E tem também, deixa eu ver se a minha visão além do alcance aqui, pronto, tem aqui embaixo, na última linha também, ele fala que ele também não é inibidor da CYP3A4. Então ele não é substrato e nem inibe. Predição do Drug Bank, usando os critérios dele lá, ainda você deixou referenciado aí. Quando você compara essa mesma predição para os dados do Swiss ADME, você vê ali que no Swiss ADME ele vai analisar os dados da CYP3A4 quanto à sua inibição. Ele fala, ó, ele é inibidor da CYP3A4. Então aqui, de novo, a importância da gente analisar as informações de uma forma global. Não posso me prender apenas uma referência, e essa referência não pode ser apenas a verdade, no sentido de V maiúsculo. Então, quando eu analiso esses resultados, eu vejo que eu tenho também, de novo, uma informação que não está batendo uma com a outra, que não estão condizentes entre si. Quem vai ser o meu normalizador? Normalmente, o texto da referência. E quando eu vou para o texto da referência, ele me diz que a principal forma de metabolização da modafinila é a reação de conjugação. Se ela sofre reação de conjugação, esta espécie química, esse fármaco, modafinila, ele pode ser um inibidor da CYP? Acredito que não. Pronto. Então, quando você compara então, o resultado da predição do Swiss ADME frente a esta realidade, a este fato, você percebe que esse resultado aí não está condizente com a literatura, ou melhor, não está condizente com a realidade, né? Então aí está a importância de você ter diversas fontes e analisar esses resultados à luz dessas fontes. Então, outra reflexão importante para seu seminário, para o material que todos aí vão trazer, vamos apresentar aí dentro da nossa formação acadêmico-científica. Eu vou perguntar se tem alguém tem mais alguma dúvida, porque eu já quero passar para as considerações finais. Eu olhei no chat aqui, não postou mais nenhuma dúvida. Ok. Então, vou passar para as considerações finais para a gente encerrar nosso ciclo de seminários por hoje. Olivia, então eu gostei bastante do material que você trouxe, a qualidade do seu material está bem clara, está com aquilo que precisa ser discutido. Você trouxe esses dados, principalmente na parte que a gente pode considerar como extra-artigo. Você trouxe bastante material, tanto na parte de narcolepsia, as doenças relacionadas, a parte toda, como o Jordan lembrou no início da apresentação, aí, que você já empregou na sua iniciação científica. Então, isso é importante ver que você se dedicou a isso e, aprendendo na sua iniciação, nas suas aulas práticas de QF, você trouxe esses conceitos aí. É isso que a gente espera, pelo menos nesse ciclo de seminários, onde a gente está discutindo o que deu certo. Então, parabéns por ter recuperado essa informação, por trazer essa riqueza de material além do que está descrito no seu texto. Eu gostei também de você ter discutido a síntese, embora eu teria alguns poréns ali.
Pelo avançar da hora, a gente não vai discutir esses pontos específicos, mas posteriormente nós teremos momentos para discutir melhor a parte química, né? Lembrando que dentro do nossa linha de pesquisa, nós estamos na química farmacêutica. Então, a gente não pode esquecer nunca da visão química. Eu gostei de você ter recuperado essa informação da patente lá da modafinila. Então, esses pontos eu queria ressaltar de positivos da sua apresentação, são pontos bastante interessantes a serem discutidos, trazidos e principalmente enaltecidos aí da sua apresentação. Quanto aos deslizes e cuidados, eu gostaria de ressaltar também a questão dos cuidados com os termos em inglês. É claro que nós apresentamos seminário em português, a nossa principal literatura está em língua inglesa, isso já foi apresentado para vocês desde o início do contato da iniciação científica, quanto à dificuldade, isso, aquilo, outro. Então, eu não vou entrar nos méritos aqui do problema social da língua mãe, né? Da língua principal. Mas, quando nós estamos apresentando material, a gente precisa ter um cuidado na questão dos termos. Então, eu vi que você empregou ali termos como excitabilidade e, especificamente, adição. Adição é uma tradução literal e sem sentido para o termo addiction, em inglês, que quer dizer justamente existe um outro termo em português dentro da farmacologia que é a dependência. Então, quando você usa um tradutor automático, ou vai no automático lá fazendo tradução do material, a gente precisa ter esse cuidado. Porque na hora que você fala, olha, esse medicamento não causa adição, pelo menos para mim, eu fico pensando, adição em que? Ele vai se somar, vai ter efeito sinérgico, aí depois tem que lembrar que não, isso aqui tem a ver com dependência, que é o termo addiction, em inglês. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Quando você fala em excitabilidade também, a gente tem um termo parecido que, dentro da transmissão do impulso nervoso, a gente pode empregar, que é o termo de excitação ou termo de inibição. Então, excitabilidade dá uma conotação também dessa tradução literal para algo que não está próximo assim do conceito que você quis trazer. Então, eu queria marcar principalmente esses dois pontos como exemplos de que o nosso material precisa ter uma qualidade para que a gente consiga apresentar os conceitos de uma maneira bem direta, bem fluida para o apresentador, para não correr o risco desse apresentador ficar com dúvidas a respeito desses pontos. Então, essas seriam as principais contribuições que eu queria fazer diretamente ao seu material. A sua apresentação foi muito boa, fala, postura e a apresentação dos conteúdos, a parte bastante didática, o que mostra a qualidade do que você tem se dedicado e tem empregado aí dentro da sua formação acadêmica e agora, nesse último ano, né, de iniciação científica, esses 6 meses pelo menos, a gente trabalhar essa parte agora mais científica. Então, que depender da minha contribuição, essas seriam minhas contribuições para a sua formação acadêmico-científica dentro do laboratório de bioinformática e modelagem molecular na parte computacional. Ok? Mais alguém teria alguma contribuição? Algum momento antes da gente encerrar nosso seminário de hoje? Eu queria agradecer, professor, por esse momento, porque eu acho que é bastante interessante essa discussão e principalmente, né, porque é uma oportunidade da gente aprender e melhorar. Eu não vi todos esses erros, tipo, quando eu estava fazendo, quando eu estava estudando, não vi que tinha tantas coisas a serem melhoradas. Então, é muito importante ter esse olhar de fora e promover realmente esse debate e a discussão sobre termos, sobre predições, sobre confiança nos programas. E é muito importante, enfim, acho que é isso que ajuda a gente a evoluir e crescer e aprender mais. E muito obrigada, então, por esse espaço, né? É Com isso. certeza. A ideia aqui, como eu falei nos outros seminários anteriores, não é sabatinar ninguém,
Não é falar, fulano é melhor, fulano é pior, é apenas mostrar para vocês o caminho que vocês vão seguir, como se espera de um pesquisador de qualidade, de um aluno de iniciação de qualidade, como se espera de um profissional de qualidade. Então, o meu objetivo, pelo menos, como orientador, é dar esse norte para vocês, onde vocês podem conseguir chegar ao máximo, a melhor apresentação, a melhor colocação dos termos. Esse é o nosso objetivo como orientador. Claro que isso também, a depender da conduta, precisa dos puxões de orelha também, mas não é o caso neste momento. Quem já tomou puxão de orelha sabe ao, aos puxões de orelha que eu me refiro. Então, obrigado, Olivia, pela apresentação. A verdade é isso mesmo, Jordan. Você tem que questionar os preditores. Tem um resultado ali, o programa te dá um número. Se esse número não tiver uma consistência, uma química, realmente você precisa se questionar. Isso, no jargão, se diz análise crítica. E é isso que a gente está tentando trabalhar com vocês, cada um no seu nível, cada um na sua maturidade e cada um durante a sua caminhada. Meu papel aqui é justamente direcionar vocês para a atenção, os pontos principais técnicas, como que isso deve ser colocado, como isso deve ser questionado nesse sentido.